E boa noite, vamos começar então. A gente vai pegar hoje um trecho de. Você está com a Bíblia aí, Luiz? Do Evangelho de João, 8, Tá dando uma olhada aqui. capítulo 8, 48 até o 50 aí, e até o final, né? Até 57, que é o final. Dá para você. Eu queria fazer um pouco diferente hoje. Eu jogo na tela, mas para a gente fazer um esqueminha aqui, cada um lê um versículo, a gente vai passando, vai girando, para ter uma participação de todo mundo e a gente poder entender melhor. Eu vou começar a casar e depois você, tá, Ju? Bem, show. Vou começar no 48, a casar 40, 49, você lê o 50 e assim por diante. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Casar. Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És tu maior do que o Senhor Pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Não o tem Eu, desconhecido. po- nem não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Até aqui. Aqui, esse Evangelho de João, ele é muito focado no embate que havia entre Jesus e os judeus religiosos, né? Lembrando que Jesus, ele é judeu também, né? Mas os judeus, eles têm uma coisa muito arraigada com eles, que é a religiosidade judaica, né? A ponto de ficarem cegos e eles estavam tendo um atrito muito grande com Jesus por causa disso. Porque eles estavam resistindo à mensagem que Jesus trouxe, que é a mensagem do reino de Deus. A mensagem que, a partir daquele ponto, Jesus ele estava fazendo uma diferença no mundo. E também, lógico, na sociedade judaica da época. O que que era? A partir de agora, o mundo vai mudar. Porque aquilo que era necessário até aqui, daqui para frente não vai mais ser necessário. A religião não vai ser mais necessária. A única religião que havia, que era uma religião que Deus aceitava, a partir de Jesus Cristo, aquela religião, ela acabou o tempo dela. E a partir dali começou o reino de Deus. E isso aí os judeus não aceitam até hoje. Um pequeno grupo, né? Tem mais ou menos 15 mil judeus que se converteram e que aceitaram Jesus como Salvador, como Messias, né? São os judeus messiânicos. Mas a maioria ainda não reconhece Jesus como o Messias, como Salvador, mesmo depois de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. E aqui tem
tem um aprendizado muito, mas muito importante. Uma pergunta. Ele responde uma pergunta que eu acho que todos têm essa dúvida. O que que é? Onde a gente estava antes da gente vir para esse mundo? Afinal, nós somos uma reencarnação? Afinal, né, a gente estava lá no céu com Deus, esperando para vir para a Terra? O que que aconteceu antes da gente existir aqui nesse mundo? A gente já existia, não existia? E essa pergunta, esse trecho aqui responde. E também outra coisa, depois que a gente sai desse mundo, depois que a gente morre, né, o que chamam de morte, o que que acontece? A gente vai ficar tipo stand-by até Jesus voltar? Ou a gente vai reencarnar em outro corpo, né? A gente vai ter outra vida aqui na Terra? O que que vai acontecer? Essa pergunta, esse trecho também responde. E, e ainda responde mais. Ele dá uma informação muito valiosa do que aconteceu no céu, um evento que aconteceu lá no céu que teve um efeito aqui na Terra. Primeira pergunta: onde a gente estava antes da gente existir, antes da gente vir para esse mundo? Muitas religiões ensinam sobre a reencarnação, que a reencarnação ela, ela acontece, ela é um fato, e que os espíritos, né, eles vêm para a Terra para o espiritismo, né, ele ensina isso, que vem para a Terra para se desenvolver, né, para ficar mais desenvolvido, e aí depois que morre, aí depois volta de novo e outra geração, outro corpo, e aí vai se desenvolvendo mais. É uma doutrina do espiritismo, que, lógico, não tem nenhum amparo bíblico, porque aqui fala exatamente o contrário. Jesus, ele diz o seguinte, ó, no 58, no último versículo, ele responde essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão tinha nascido que mais de 1000 anos antes de Jesus vir a esse mundo. E ele disse o seguinte: antes que Abraão existisse. Então, olha só, Abraão nasceu aqui nesse mundo. Como nós nascemos? Do ventre de uma mulher. Ele teve uma mãe. A única maneira de um ser humano chegar a esse mundo, a única maneira legal de uma pessoa chegar aqui nesse mundo é através do útero de uma mulher. Ninguém chega aqui nesse mundo se não for através de um útero. Então, Abraão, ele passou por esse processo que nem nós, né? Ele foi concebido, a mãe dele engravidou, ele nasceu, e quando que Abraão surgiu? Porque aqui Jesus está falando que antes dele existir, antes de Abraão existir, Jesus já existia. Ele existia desde a eternidade. Então, olha só, Abraão não teve outra vida. Ele deixa bem claro aqui. Abraão, ele começou a existir quando houve a concepção. E, a partir dali, não só começou a se formar um ser humano, mas também uma alma. Deus estava ali fazendo uma criatura, uma nova criatura, e estava também colocando naquela criatura uma nova alma, um novo espírito, zerinho em folha, sem histórico nenhum. Igual um Bitcoin que é minerado, né, do zero. De onde vem os Bitcoins, né? Não tem um Bitcoin que não tenha vindo de mineração. Não tem. Tem 19,7 milhões, né? Até agora, que foram minerados, que existem, e todos foram minerados. Não tem como haver um Bitcoin só, e essa é que é a grande segurança do sistema, que não tenha vindo de uma mineradora. Não tem um ser humano que passou por esse mundo que não tenha vindo de mulher, não tenha nascido de mulher, inclusive o próprio Jesus Cristo. E ali nasce uma alma novinha em folha.
E Abraão, ele morreu, como nós vamos morrer. E ele explica, né, que quando Abraão viu, no 56, quando Abraão viu o meu dia, o que é esse dia? Quando Jesus falou, olha, Abraão viu o meu dia, o que é esse dia? Você já pensou nisso? Que dia é esse que Jesus estava se referindo? Hum. Você tem ideia, Luiz? O que Jesus queria dizer com esse o meu dia? Como assim? Que dia é esse? Dia esse que Jesus está se referindo, o dia dele. Teve um evento lá no céu. Um evento. Essa é a revelação que Jesus está trazendo aqui. Teve um evento muito importante no céu. Talvez o evento mais importante que houve lá na eternidade, no céu, que teve um efeito aqui para nós. O que foi? Jesus tem o Deus Pai, tem Jesus, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então, o homem se meteu numa enrascada. Desde Adão, que a gente carrega a ira de Deus sobre nós, a ira, porque Deus ele odeia o pecado. E como o homem é pecador, nós somos pecadores, a ira de Deus está sobre nós. Todos os seres humanos levam sobre si a ira de Deus. E isso, inevitavelmente, vai levar todos os seres humanos para o inferno, para a condenação eterna. Porém, Deus não tinha planejado isso, Deus não quer isso. E ele mesmo tirou dele mesmo uma solução. O que foi? Ele disse o seguinte, ó, filho unigênito dele, filho Jesus Cristo, você vai descer lá na terra, mas você vai descer não de um modo diferente. Você vai nascer exatamente como todos os humanos eles surgem na terra. Você vai surgir, vai começar como um óvulo fecundado que eu vou colocar no útero de uma mulher que eu já escolhi, uma virgem. Uma menina de provavelmente 11, 12 anos, que nunca tinha menstruado. E ela já foi avisada. E eu vou colocar você vai se encapsular em um óvulo de 1,5 milímetro de diâmetro. E eu vou colocar você lá no útero dela e você vai se desenvolver. Você não vai ter o DNA nem dela, nem de José, do futuro marido dela, mas você vai ter o DNA do céu, porque teu DNA não pode ter pecado, porque é justamente pelo pecado de todas essas pessoas, de todos os seres humanos, é que você vai descer lá para pagar por todos esses pecados na cruz. E você vai descer com um corpo humano. E você vai viver lá. E você vai cumprir uma missão até a cruz. Depois da cruz, depois do terceiro dia que você morrer, você vai ressuscitar. E aí sim, você vem para o céu nesse mesmo corpo. E um dia você vai voltar. Esse evento no céu, quando Deus pegou Jesus, encapsulou ele num óvulo fecundado e colocou, e trouxe ele aqui para a terra, através do Espírito Santo, e colocou no útero de Maria, foi o principal evento que já houve lá no céu, porque foi a ligação entre céu e terra. E nesse evento, foi provavelmente uma festa que teve no céu. Abraão, o pai da fé, ele estava lá e ele estava participando dessa festa. E ele se alegrou muito. Com certeza, tinha mais gente lá se alegrando com esse evento. E o problema é que os religiosos, eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio implantar o reino e pôr um ponto final no período da religião. E a partir dali, a gente pode viver o reino de Deus aqui na Terra. Viver num país diferente, mesmo sem sair do lugar. Esse aprendizado, né, que a gente tem aqui nesse trecho da Bíblia, abre a mente da gente, né, para a gente entender como que funciona o céu e a importância da gente ter a consciência de que antes da gente vir para esse mundo, a gente não existia. Não existia reencarnação. E quando a gente sair daqui,
desde que a gente tenha Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, imediatamente a gente vai estar na presença de Deus. E tem outra coisa, ele vem para fazer o mucai da gente. No último momento, no último instante da nossa vida, ele vai vir com um cortejo real para levar a gente para o céu, onde ele vai dar um presente, uma coroa, coroa da vitória, quando a gente vai encerrar essa jornada aqui na Terra. E vai ser uma cerimônia muito bacana, muito mais pomposa do que a coroação do rei Charles ou do imperador do Japão, porque vai estar todo o céu, os anjos de Deus, enfileirados para fazer a nossa recepção lá no céu. E ali a gente vai habitar com ele para sempre. Tem um salmo que diz assim, o Salmo 115, Salmo 115, é o 16, Salmo 115, 16, o 16, só não me engano. Puxa aqui. Ele também confirma, né, isso aí. Salmo 115, onde fala o 115, 16, diz que os céus dos céus são os céus do Senhor, pertence ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. E o seguinte, ele confirma, né, que depois dessa vida a gente não vai ficar vagando e depois reencarnar, não. Ele diz que a gente vai estar imediatamente na presença de Deus, louvando o nosso Deus, para sempre. Perdão, 116, 115, aqui é 115, 115, 16, 17. é 115, 16, 17 ou 18. Olha só, o 16 aqui eu vou ler só que é um salmo muito bonito, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, a gente tem autoridade aqui, porque ele deu essa terra para a gente dominar aqui, para a gente governar. Porque o reino de Deus, ele é no céu, e a gente tem que trazer esse reino para a terra. Por isso que Jesus mandou a gente orar, né? Venha a nós o vosso reino. Então aqui a gente tem autoridade de rei, de governante. E no 17, 115, 17 diz assim, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Olha só, os mortos não louvam o Senhor. Peraí, todos não vão morrer? Quem que está aqui nesse mundo que não vai morrer? Ou quem que passou por esse mundo que não morreu? Na verdade, teve 2, 3, né, que não morreram. Mas, tipo assim, exceções à parte, pouquíssimas exceções que houve, os mortos não louvam o Senhor. Então, tipo assim, a gente também vai morrer, então a gente vai chegar um tempo que a gente não vai louvar a Deus. Certo? Errado. Porque no versículo seguinte, ele explica, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aqui tem uma exceção. Os mortos, sim. Infelizmente, a grande maioria das pessoas vão morrer e vão para uma região terrível. Ninguém mais vai ouvir o barulho, o gemido, a dor do sofrimento que eles vão estar passando no inferno. Mas nós, porém, nós não vamos passar por esse processo. Nós vamos, desde agora, nós que estamos louvando, por isso que eu digo a gente, é muito importante a gente entender a importância do louvor. O louvor é um sinal de pessoas livres. É um sinal de pessoas que vão morar no céu. É um sinal de pessoas que não vão descer para a sepultura e depois ir para o inferno. Porque os mortos não louvam o Senhor. E os mortos aqui têm um duplo sentido. Tem gente que está viva e pensa que está morto e pensa que está vivo. Tem gente que está vivendo uma vida que é pior que a morte.
E tem gente que está vivendo já desde agora o inferno aqui na Terra, infelizmente. E isso de tudo acaba sendo bom, porque é uma grande chance para a pessoa acordar, como aconteceu comigo. Acordar e a gente entender que a gente está indo no caminho errado. E a gente poder, então, retroceder e ir para o caminho correto. Nem sempre é um caminho fácil, né? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ele está se referindo àquelas pessoas que desde agora pensam que estão vivos, mas estão mortos. E depois vão morrer, e morrer mesmo de verdade, morrer para sempre. A morte eterna, e nunca vão poder ver a vida eterna, porque eles vão estar eternamente apagados no inferno. Isso é terrível, terrível. A pior coisa que pode acontecer é alguém passar por esse mundo e depois ir para o silêncio eterno, para a morte eterna, para o inferno. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, somos exceção. Nós, desde agora, nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Vivos no sentido completo da palavra. Porque nós bendiremos o Senhor, nós louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Um sinal de quem está vivo, um sinal da vida e da vida em abundância é a gente ter um coração grato, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, louvando o nosso Deus, desde agora, porque isso não é só aqui nessa vida, isso aqui vai ser para sempre. Vai ter nesse período aí, até a eternidade, para sempre, um momento que as pessoas chamam de morte. Porém, esse momento, ele é só um estalo, porque imediatamente a gente vai estar na presença de Deus, louvando o nosso Deus, bendizendo o nosso Deus, para sempre. Para sempre. Desde agora e para sempre. A gente não vai passar pela morte do silêncio e ficar ali esperando. Na verdade, vai ter um período em que as pessoas que morrem sem Jesus Cristo, eles vão ter que ficar aguardando, já no sofrimento, pelo julgamento eterno, onde vai ser decretado ali a condenação eterna. E nunca mais esse estado vai ser alterado. A morte eterna, ela é definitiva. E a gente tem essa oportunidade de ouro de receber não só a salvação depois dessa vida, mas a gente receber uma vida bacana aqui nesse mundo, uma vida em abundância, uma vida que não existe, onde não existe, literalmente não existe impossível, porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. O impossível, ele se torna possível mediante a fé que a gente tem em Jesus Cristo. Não existe coisa impossível. Tem sofrimento? Tem. A gente precisa aprender muita coisa e, às vezes, a gente sempre precisa... Se a gente pudesse aprender tudo sem sofrimento, seria uma maravilha. Mas eu sou um exemplo que a gente tem que sofrer, porque o ser humano, muita coisa, se ele não sofrer, ele não aprende. E eu sou um exemplo disso. A gente tem que apanhar, às vezes, e apanhar muito, porque senão a gente não aprende. Daí o sofrimento, a necessidade do sofrimento, mas é com objetivo de aprendizado. E a gente precisa entender que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa. Se a gente conhece a salvação em Jesus Cristo e, tipo, achar que isso aí acabou, não precisa mais nada, é só, tipo, ir levando a vida do mesmo jeito, e aí entrar na religião, vai para a igreja uma vez por semana, e dá o dízimo, dá a oferta, participa da igreja e toca... Cara, isso aí não é... Gente, isso aí não é vida transformada. A gente tem que entender que Deus tem uma expectativa gigante em relação a nós aqui nesse mundo. Porque se tivesse 20 pessoas aqui nesse Japão, onde a gente mora, que realmente tivessem um compromisso com o reino de Deus e entendessem o que Deus espera da gente, esse Japão aqui já tinha mudado, se transformado para muito melhor.
Não precisa muita gente, mas precisa de pessoas que realmente entendam o que Deus espera da gente. Deus está com uma expectativa gigante em relação a nós. É por isso que ele ainda está deixando a gente aqui, nesse mundo. E ele está disposto a investir tudo que for preciso e possível na gente, para a gente poder ter o melhor desempenho possível aqui nesse mundo. A gente tem que entender, ó, correria, a gente está sempre na correria, geralmente em busca do pão de cada dia, né? O que tem de errado nisso? Aparentemente nada. Ninguém veio para cá porque era rico, a gente veio de decasseg, né? A gente veio para trabalhar e conseguir um pé de meia. E aí a gente entrou nessa correria, nessa corrida dos ratos, né? Mas Deus trouxe a gente para o Japão, na verdade, com um objetivo, de dar uma sacudida na gente, da gente poder encontrar o caminho que Ele quer para a gente. Infelizmente, eu vim para cá com 22 anos e acabei descobrindo isso bem depois de velho. 50 e poucos, 52, 53 anos. Mas, antes tarde do que nunca, né? A gente tem hoje ferramentas espetaculares para acelerar, exponenciar esse processo, né, de libertação, de sair dessa corrida dos ratos. E a gente precisa levar a sério isso, levar a sério. Porque Deus tem pressa, tem muita pressa. E a gente precisa também entender que se a gente não tiver um foco em aprender e memorizar e meditar na palavra de Deus, a gente não vai conseguir nada aqui nesse mundo. Nada. Eu tenho visto pessoas, infelizmente, até mesmo dentro da família, que se dizem cristãos e, na verdade, não mostram que são. Pessoas que desprezam a palavra de Deus, desprezam as promessas de Deus, desprezam. Tipo assim, o que está aqui na Bíblia é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida real, é só tipo coisa lá da igreja, de religião, não tem aplicação prática na vida da gente. É muito difícil as coisas. Ih, não, o negócio aqui tá feio. Tá feio. Não, não dá. Não tem condição, não tem condição. Eu ouço muito esse tipo de coisa de gente que se diz cristão. E tem coragem de abrir a boca e dizer, não tem como. Tá difícil. Não, mas não tem jeito. E quando a gente abre a boca para falar esse tipo de coisa, a gente está apontando para Deus dizendo assim, tu é um mentiroso, pilantra, sem vergonha. A gente está falando para Deus isso. Quando a gente abre a boca para dizer, é difícil, não dá. Por quê? Ele prometeu aqui na Bíblia. Tem mais de 8.000 promessas. Que a gente vai dar frutos, desde que a gente permaneça nele. Salmo 127:2. Eclesiastes 2:26. Depois aí, dá uma pesquisada. 2 Coríntios 8, versículo 9. Uma série de promessas. E Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que está difícil? Pode ser difícil mesmo. Vai dizer que não dá? Não. Dá, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas para isso a gente tem que ter fé. Fé que essa palavra se cumpre. Senão não vai funcionar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que Ele dá presentes, e muitos presentes para aqueles que se aproximam dele. A gente tem que ter fé nisso, porque sem a fé a gente não vai conseguir nada de Deus. Nada, nada, nada. E tudo que a gente precisa é do favor e dos presentes de Deus para a nossa vida. Tá bom, pessoal? A gente, hoje, era essa mensagem que eu tinha para trazer. Eu espero que
tenha servido aí de edificação para todos. Alguma dúvida aí, Luiz? Alguma coisa aí É, para perguntar? naquela parte que os judeus perguntam se Jesus não é o demônio, é porque várias vezes a parte má, ela quer mostrar o lado bom, mas enganando as pessoas, né? Essa aí seria uma das coisas que as pessoas passaram, por isso que eles questionaram na hora que eles estavam acusando Jesus de pas- é, De ser, de ser endemoninhado? isso. Rapaz, isso aqui é um negócio que esse cara tava com um ódio tremendo de Jesus, viu? Hum, E veja só, que mal que Jesus tinha feito para eles. Jesus só tinha mostrado a hum, verdade. Eles uhum, eram mentirosos. Cara, o religioso, quando ele encontra com Jesus e ele não aceita Jesus, não aceita a mensagem de Jesus, esse tipo de pessoa não pode ser tratado com a pão de ló. E Jesus foi. Se você for um pouquinho antes, lá no 44, no verso 44, Jesus pegou mais pesado ainda com eles. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Chamou os religiosos, lá, esses religiosos, de mentirosos. Mentirosos, olha só. Jesus, ele estava na sinagoga pregando, ensinando, estava na igreja lá ensinando. Teve judeus que aceitaram, entenderam e se converteram. Teve judeus que não aceitaram. Teve religiosos que aceitaram e teve religiosos que aceitaram. Ambos os grupos receberam a mesma mensagem. uhum. E tem sempre aquelas pessoas que rejeitam e se tornam inimigos de Jesus, inimigos do Evangelho, inimigos de Deus. Eles fazem, na verdade, o papel de Satanás, porque eles são filhos de Satanás. Infelizmente, Jesus falou isso, né? É muito triste saber que a maioria das pessoas vai para o inferno. Hum. A grande maioria. Que não seja nenhum de nós aqui. Nenhum dos que estão ouvindo esse vídeo depois. Que um dia todos nós possamos estar na presença do nosso Deus. Juntos. Vivendo na eternidade, no paraíso. Glorificando o nosso Deus. Na alegria e felicidade eterna. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, vai rejeitar até a morte. Todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos eram judeus. Jesus era judeu. E a gente tem que ter um carinho, um respeito muito grande por esse povo. Porque é o povo que Deus escolheu. Agora, eles têm um problema, que é o problema de rejeitar o Filho de Deus. E Jesus veio para eles, em primeiro lugar para eles. E eles mesmos rejeitaram Jesus. Não todos, tá? Mas, infelizmente, a grande maioria, eles rejeitaram Jesus. E rejeitam até hoje. Eu conheci um judeu aqui no Japão. Eu convivi um tempo aí com um judeu. Rapaz, que coisa. É o único judeu brasileiro que mora aqui no Japão. E eu aprendi muito com ele, aprendi muito. E uma coisa eu entendi. Aquele cara tá passando muito problema, muito sofrimento por um motivo. Que chegou o tempo dele voltar, não, dele ir para Israel. Porque todos os judeus um dia vão ter que voltar para Israel. Isso é profecia. E vai
ela está se cumprindo, né? E aí, quando o judeu está passando por muito problema, que está fora de Israel, é porque está na hora dele ir para a terra dele. Deus tem um projeto, um plano para esse povo, nesse tempo final agora. É que eles todos voltem para lá. E ali Deus vai começar a preparar eles para um grande evento, um grande avivamento, né? Que vai transformar esse mundo. Vai ser um dos últimos eventos aqui desse tempo, né? Que a gente é o tempo do fim, né? Que a gente está vivendo. Para muitos vai ser para pior, mas para nós vai ser para melhor. Na verdade, para a gente nunca vai piorar, sempre vai melhorar, desde que a gente procure estar na presença de Deus. Ó, esse problema que Jesus teve lá com os religiosos que eles chamaram de endemoninhado, né? Estava falando, na verdade, deles mesmos. E, infelizmente, os religiosos, eles queriam matar Jesus e mataram Jesus. E até hoje, os religiosos, não só judeus, mas todos os religiosos querem perseguir e, se possível, matar todos os seguidores de Jesus Cristo. E a gente, infelizmente, não vai ser exceção. Porém, tem promessa que a gente vai estar por cima e não por baixo, que a gente vai estar protegido embaixo das asas do nosso Deus, enquanto que eles não têm proteção nenhuma. Eles estão à própria sorte. Eles estão dependendo exclusivamente da força do próprio braço. E eu não queria estar no coro deles, porque a Bíblia diz assim, ó, o ímpio não terá paz, não terá paz. O ímpio não vai ter paz. Então, por mais que a gente tenha perseguição, por mais que a gente tenha problemas, mas é muito melhor a gente estar do lado certo do que e ser perseguido, né, do que a gente estar do lado errado e achar que a gente está tendo alguma vantagem, que nunca vai acontecer. Jesus meteu o dedo na ferida dele, né? Meteu o dedo na ferida. E é muito complicado quando... Porque, assim, veja assim, não tinha outro jeito. Ou Jesus metia o dedo na ferida, ou esses caras não iam, eles não iam acordar. Teve alguns que acordaram, né? Que se converteram, entenderam a mensagem de Jesus. Nicodemos, capítulo 3. Não deixe de ler capítulo 3 de João. Um dos principais trechos da Bíblia, onde saiu a pérola do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando com um religioso, um fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Foi a primeira pessoa que ouviu isso. E esse Nicodemos, todos os indícios depois do que é relatado sobre ele, mostra que ele se converteu. Se converteu. Então, não é regra geral. Alguns entenderam. E a gente, na verdade, a gente nunca sabe quem que vai entender, quem que não vai. A gente tem que falar. E, infelizmente, cada um toma a sua decisão. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Jesus tinha que fazer a parte dele. Vocês estão errados. Vocês estão indo para o inferno. Vocês são mentirosos. Vocês negam a verdade. E negam até a lei de Deus. Negam o amor de Deus. Porque a religião é o principal. Tem que seguir as regrinhas aqui nos mínimos detalhes. E Deus olha, é o coração. A gente não precisa mais de regrinha religiosa nenhuma. A gente só precisa ter um coração humilde, que reconhece. Eu sou um cara orgulhoso. Por isso que eu tenho problema. Eu, eu sou um ignorante. E eu não me preocupo em combater a minha ignorância. Eu acho que está tudo bem do jeito que eu estou, com as coisas que eu já sei. Eu acho que isso é tudo. Por isso que eu tenho problema. E a gente precisa pedir socorro para Deus. Socorro, Deus. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Eu preciso ter um coração que te agrade cada vez mais. Não um coração orgulhoso, mas um coração humilde. Entendendo que os meus problemas, eu mesmo sou culpado por eles.
E é muito fácil a gente ficar apontando para os outros, né? Os religiosos queriam apontar para Jesus, olha, ele que é o culpado de tudo aquilo que a gente tá passando. Eles se viram ameaçados, né? A, o status quo deles, a posição deles estava ameaçada eles se sentiram ameaçados pelo que Jesus estava ensinando. Em vez de reconhecer que o que eles estavam ouvindo era verdade. Eles preferiram manter o coração orgulhoso, de religioso, né? Uma coisa que eu digo que é uma das coisas mais difíceis que tem é um religioso se converter, entender a mensagem de Jesus. Porque o religioso ele cria uma muralha na frente dele para ele não enxergar o reino de Deus. É um milagre, cara. E eu já fui um desses. Já fui um desses. E hoje eu luto para derrubar até o último tijolo dessa muralha. Porque o reino de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter aqui nessa vida. Entender o reino de Deus, né? E viver esse reino. Não é religião. Não é religião. A gente tem que entender que a religião é inimiga do reino de Deus. A religião é ruim? Não. A maioria das religiões ensina coisas boas. E esse é um dos problemas da religião. Porque de boas intenções o inferno está cheio. Não que a gente, tipo assim, eu vivo o reino de Deus, sou filho de Deus, eu entendi que eu sou filho de Deus e agora eu posso fazer qualquer coisa de errado. Não. É por isso que eu faço coisas boas, porque entendi que eu sou filho de Deus. Mas eu não faço coisas boas para trocar pela salvação. Porque não é o que eu faço, é o que ele fez. Salvação é uma coisa que é Deus que faz por nós. E a religião diz o contrário. Para você ser salvo, para você ter alguma coisa de Deus, você tem que fazer alguma coisa para fazer a barganha com Deus, para trocar com Deus. Você dá dinheiro, você paga a promessa, e aí você vai ter fazer uma troca com Deus, né? Você vai receber isso e aquilo. E a Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos. É de graça, é um presente que Deus dá para a gente, mediante a fé em Jesus Cristo. É o único jeito da gente conseguir a salvação. Em função disso, aí sim, a gente entende que a gente tem todas as condições e deve sim fazer coisas boas, né? E não coisas más. A gente deve largar o pecado e viver e dar testemunho nessa vida de filhos de Deus e viver o reino de Deus aqui nessa vida. Eu tô feliz da vida, sabe, com essa fase aí do DeFi. Isso nunca existiu, cara, na humanidade. Isso é fantástico, porque, cara, é uma nova. Sabe o que é? Isso aí está acessível para qualquer pessoa. Você não Uhum. precisa mais viver na correria de correr atrás de dinheiro. Cara, isso é fantástico. Se você consegue um certo valor, e não é difícil, desde que você começa a fazer a poupança num ativo que não fica deteriorado pelo Estado, né? Você vai entender que o teu trabalho tem valor sim. E que aí, isso aí um dia vai fazer, e não vai demorar muito, vai permitir que você saia dessa corrida dos ratos. Eu fiz um monte de investimento pensando que eu estava fazendo a coisa certa. E eu descobri que eu estava fazendo tudo errado. É verdade que é melhor fazer algum investimento do que não fazer nenhum investimento. Mas quando você tem a oportunidade de investir não, que não é investimento, mas de fazer uma reserva de valor no único ativo que realmente não pode ser deteriorado, não pode ser inflacionado, é uma burrice não fazer isso. Porque o governo, o Estado, ele está trabalhando muito para destruir o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, para acabar com a gente. E está conseguindo, está conseguindo. A gente não pode ficar conformado com isso. A gente tem que se revoltar com isso. E a melhor forma da gente se revoltar, o melhor ato de revolta da gente é comprar Bitcoin. Não tem outro jeito. E tem muitos trechos na Bíblia, né, que a Bíblia fala implicitamente do Bitcoin e dá ordens para a gente comprar Bitcoin. Tem na Bíblia isso. Inclusive Jesus mesmo. Eu estou marcando os trechos. A gente pode só
tratar disso aí, né? Os trechos que Jesus manda a gente comprar Bitcoin. E larga tudo. Para com tudo. Vende tudo e compra só Bitcoin. Que é isso que eu quero que vocês façam. Porque eu não quero que vocês sejam roubados, destruídos, sabe? Na mão grande. Não, não quero. E da feita que você comprou, nunca mais vende. Porque não é questão de valor, é questão de liberdade, é de circunstância. É que você vai ter liberdade. E eu não quero nenhum filho meu escravo, preso com nada. Isso é fantástico, bicho, é fantástico. Ele deu uma ferramenta prática. Infelizmente, pouquíssimas pessoas entendem isso. Pouquíssimas. Confere, a gente conversa no dedo da mão. Trezoitão, as duas meninas da área Bitcoin, que eu conheço, né? Quem mais? Robert Kiyosaki parece que está entendendo, hein? Quem mais? Pouquíssimas pessoas. O dono da MicroStrategy, como é que é o nome dele? Michael Saylor. Michael Saylor. Mas ele, assim, entendeu o que é o Bitcoin, mas não tem o discernimento espiritual do que é o Bitcoin. Ah, e tem mais um cara. Esse cara aí que fiquei... comecei a estudar ele hoje. O presidente de El Salvador. Nayib Bukele. Ouviu falar? Não. Rapaz, vale a pena aprender a estudar esse cara, hein? Ele entrou em El Salvador, Salvador estava um caos. Gangue, muita criminalidade, assassinato à torta e à direita. Não, impossível se viver em El Salvador, aquele paizinho lá da América Central. Menor país da América Latina. Hoje é o país mais seguro de todo o mundo ocidental. Ele conseguiu uma coisa fantástica. E eu estava assistindo a entrevista dele com um repórter famoso lá dos Estados Unidos, Carl Turkson. Depois eu coloco aí, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, essa entrevista. A entrevista é em inglês. E o jornalista pergunta para ele: o que você fez para conseguir esse. Como é que foi para você conseguir esse feito aí de acabar com a criminalidade aqui em El Salvador e transformar ele no país mais seguro do mundo ocidental, né? Ganhou, assim, tá melhor que o Japão, né, em termos de criminalidade. Mas tem países mais seguros ainda, aqui na Ásia, né, Oceania. Mas lá no mundo ocidental é o país mais seguro de todos os países da Europa, América, é o país mais seguro do mundo ocidental. Aí o repórter perguntou: o que você fez? Aí ele perguntou assim para o repórter: você quer saber a versão oficial ou o que aconteceu de verdade? Aí ele disse: me fala as duas coisas. Aí disse: então, a gente começou a tomar medidas assim, assado, construir presídio, tal, botamos uma lei que para funcionar e aí essa é a versão oficial. Aí o repórter perguntou: e o que aconteceu na prática mesmo que você está falando? Aí ele respondeu: um milagre. Aconteceu um milagre. Você sabe que esse presidente de El Salvador foi o primeiro a adotar o Bitcoin como moeda oficial, né? Primeiro país do mundo, foi ele que colocou. Aí disse: foi um milagre. Disse: como assim um milagre? Porque quando eu vi que o negócio não tinha jeito, estava um caos, eu chamei todos os meus ministros no gabinete e nós oramos. Nós pedimos socorro de Deus, porque eu entendi que ali era uma batalha espiritual. E quando nós vencemos a batalha espiritual, depois que nós conseguimos vencer a batalha espiritual, foi que houve a vitória da batalha física. Mas era uma batalha espiritual. E, de fato, ele diz assim, foi um milagre que aconteceu, foi um milagre. Não tem explicação, porque é um milagre. Um país pobre, miserável, tomado pela bandidagem, pelo caos, hoje é o país mais seguro do mundo. É inacreditável isso. E está tendo uma onda agora das big techs, né? Estão tudo indo para lá. Apple, Microsoft, estão tudo indo para lá. Porque tem liberdade econômica, tem um ambiente bom para negócios e agora
começou a fase da prosperidade, né? Ele disse, é um milagre, é um milagre. Eu entendi o seguinte, sem paz a gente não consegue nada. Não adianta querer tratar da economia se a gente não tem paz. Então, a primeira coisa, quem quer tirar a paz da gente é o inimigo, é Satanás. E tinha as gangues lá, né, várias gangues, e a maior delas, ele entendeu, né, que as gangues, na verdade, eram gangues satânicas, que tinham ritos satânicos, até mesmo de tipo, sacrificar bebês, tinham que matar bebês para sacrificar para Satanás, para entregar como sacrifício a Satanás. E quando um líder tem esse discernimento, rapaz, esse país aí é um país abençoado, viu? Tudo tem que acontecer primeiro no mundo espiritual para depois acontecer nesse mundo que a gente vive, no mundo tridimensional. E esse cara, ele tem a noção do Bitcoin. Ele tem o discernimento do Bitcoin. E ele sendo, olha só, presidente, um político que tem um país na mão. Mas ele é libertário, né? Como eu sou também. Como Jesus é também. Ele é anti-Estado. O Estado existe para oprimir as pessoas. Só que não dá para acabar de uma vez com o Estado, né? Tem que passar por processos. E ele está fazendo isso lá, assim como o Milei começou a fazer na Argentina. E, infelizmente, o nosso Brasil está indo no sentido contrário, né? Então, é isso, né? A gente sempre acaba descambando para o Bitcoin, mas eu não consigo passar por cima disso. Não consigo. O Bitcoin é uma dádiva de Deus para a gente. A gente não pode desprezar isso. Não pode. Isso não é especulação, não é investimento. Isso é um presente de Deus que a gente tem que saber usar. E tem que entender com discernimento espiritual o que é o Bitcoin. Entender que a gente adquire o Bitcoin para nunca mais abrir mão deles. Nunca mais. É aprender o DeFi, fazer os empréstimos. Ah, meu filho vai vir e ele vai ser nosso professor. Para ensinar que ele já está fazendo isso, né? E meu filho é professor, né? Ele deu aula aqui no Japão, cursinho de vestibular, pré-vestibular. Ele tem uma didática, né? E aí, só que tem um problema, é que ele não fala português. Ele é brasileiro, porque eu sou brasileiro, mas ele não fala português. Ele só fala japonês e inglês, as duas línguas nativas dele. A gente não ensinou português para ele. Mandei ele aprender, mas ele parece que não está muito animado para aprender português. Mas assim, na medida que der, né, a gente vai colocando ele na roda aí para a gente ir fazendo entrando nessa nova fase, na fase do DeFi, né? Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Vamos orar, caso isso aí. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado por este tempo, obrigado pela vida do Luiz, obrigado pela vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Quero te pedir que tu coloque anjos, Senhor, para que essas pessoas possam se aproximar cada vez mais de ti, para que a tua salvação possa chegar a cada um deles. Que a tua palavra não volte vazia, mas que ela curta e faça efeito, Senhor. Que seja agradável a ti, um efeito agradável a ti, que nós possamos entender cada vez mais a tua vontade e podermos viver a vida em abundância que só teu Filho Jesus Cristo pode nos dar aqui nesta terra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E a Tchau, gente obrigado. um abraço, bom fim de semana. Tchau, Até mais.